Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda,
e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. E hoje a terra Yanomami, o maior território indígena do país, completa 30 anos de demarcação. Mas as invasões e a devastação trazidas pelo garimpo ilegal ainda são uma ameaça à sobrevivência do povo. 25 de maio de 1992, o líder Davi Copenaua ficou com a caneta usada pelo então presidente da República, Fernando Collor, para assinar o decreto de homologação. Seria o fim de uma luta que durou 15 anos e envolveu até a pressão da comunidade internacional. Finalmente, a vasta área de 10 milhões de hectares nos estados de Roraima e do Amazonas estava demarcada,
a terra Yanomami. Mas logo, no ano seguinte, os Yanomami foram vítimas de um único caso comprovado e com condenação de genocídio no país, o massacre de Hashimu, quando uma onda de garimpeiros invadiu o território. 25 de maio de 2022, 30 anos depois, o drama se aprofundou. O garimpo trouxe mais invasores, incluindo a presença de milicianos e traficantes em busca das riquezas minerais da terra indígena. Metade da população Yanomami já foi afetada. Existe mais de 25 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami, ameaçando nós, indígenas Yanomami. Estamos enfrentando um problema muito grande. Esse mês, nós completamos 30 anos de demarcação terra indígena Yanomami, e então o que nós vamos comemorar? O avanço da extração ilegal de ouro contamina rios e destrói recursos naturais da floresta, afugentando a caça. Doentes, os adultos não conseguem buscar comida para a família ou cultivar plantações, impactando a dieta das crianças. Os casos de malária triplicaram nos últimos anos. E que se estabeleça ali um regime de segurança, né, que guarde realmente os limites territoriais, aí passa-se para um segundo passo, que é pensar em políticas públicas de saúde, manter os centros de saúde equipados, com uma infraestrutura adequada, com profissionais de saúde em número, em quantidade e em qualidade suficiente nos territórios para poder prestar atendimento e reparar, né, toda essa saúde que foi comprometida ao longo dos anos. Além disso, há relatos de aliciamento de indígenas para o trabalho de mineração e de exploração sexual das mulheres. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos classificou a condição dos Yanomami como de extrema gravidade e urgência e alertou para o risco de danos irreparáveis aos seus direitos. A gente precisa pensar que isso também não é só uma tragédia, mas também um projeto. E é um projeto contra os povos indígenas, é um projeto de exploração desses territórios sem o reconhecimento de que existem outras formas, outros saberes, né, que são do povo Yanomami e que gestam esse território, né, e que também não estão sendo reconhecidos pela nossa sociedade. O garimpo ilegal cresce na terra Yanomami, em Roraima. Imagens de satélite e fotos aéreas mostram que a atividade se intensificou nos 3 primeiros meses do ano, pouco antes dos recentes ataques às comunidades indígenas. As fotografias impressionam ao mostrar o tamanho da devastação. São crateras imensas, como se fossem muitas serras peladas, o maior garimpo a céu aberto do mundo na década de 80. Os pequenos pontinhos pretos espalhados são pessoas, os garimpeiros. As imagens foram feitas por uma equipe de pesquisadores a serviço da Rutucara, Associação Yanomami, quando produziam um levantamento sobre o crescimento do garimpo nos 3 primeiros meses deste ano. O estudo mostrou que a boiada está passando mais rápido do que nunca. Usando como base cenas produzidas pela constelação Planet, de satélites privados e também fotografias aéreas, ele mostra que o desmatamento em apenas um trimestre foi de 200 hectares, quase metade de todo o ano passado, ou cerca de 10% de tudo que foi desmatado em 10 anos. A mineração ilegal já ocupa o equivalente a 2.400 campos de futebol na terra Yanomami. Esse desmatamento demonstra que está cada vez mais aumentando o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. É isso, nós estamos demonstrando à sociedade não indígena para eles enxergarem um problema que está agravando na terra indígena Yanomami. Outro ponto que o levantamento revela é a escala que o garimpo alcançou. Até o início da década passada, a atividade era feita de forma rudimentar. Os financiamentos principais eram para comprar motores e o transporte e venda de comida para os trabalhadores, que vivem num regime análogo à escravidão. O garimpo atual mudou.
Com grandes investimentos, se tornou uma mineração pesada e empresarial, explorando áreas maiores e em terra firme. Nas fotos, é possível ver a formação de vilas junto com estruturas sofisticadas e um movimento intenso de barcos transportando insumos e maquinário caro e pesado. Agora nós estamos trabalhando no leito do rio. Recentemente, os garimpeiros que atuam no rio Mucajaí, dentro da terra Yanomami, divulgaram em redes sociais como haviam desviado o curso de um rio numa complicada obra de engenharia para poder explorar o fundo do leito natural. Olha aqui, ó, onde sobe o rio. Aqui nós fizemos um abatador para desviar o rio. Entre as áreas já conhecidas que se ampliaram está o chamado Tatuzão do Mutum, na beira do rio Urariquera. É essa a origem provável dos criminosos que têm atacado com armas de fogo a comunidade de Palimiú, desde o último dia 10, em reação à instalação de uma barreira de controle sanitário contra a Covid-19. Os garimpeiros querem levar livremente a doença para dentro da terra indígena. Um dos ataques foi feito quando havia policiais federais e militares do Exército na comunidade. Em outro, os assaltantes usaram bombas de gás lacrimogêneo. Em gravações, garimpeiros se referem a um barco da facção. O crime organizado em Roraima é dominado pelo PCC, nascido em São Paulo. Isso está repetindo o ano de 70, o ano de 80 e 86, 93, que aconteceu o massacre Hashimu. Isso está repetindo hoje em dia. Novos ataques de tiroteia contra Yanomami com os garimpeiros, isso é sinal, vai repetir de novo como o massacre passado que aconteceu, e isso é um sinal muito vulnerável. Olá, meu nome é Christian Ariel Seremeuá, sou indígena Chavante com ascendência Guarani Inhandeva. Ou seja, eu pertenço a 2 dos mais de 300 povos nativos que resistem aqui no Brasil, somando mais de 270 línguas diferentes, com uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. E se falar que não existe indígena no Brasil, tá mentindo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que se inscrevam-se no canal, comente e deixe seu gostei para fortalecer nossa luta contra a desinformação em volta dos povos indígenas. Falar dos povos indígenas é automaticamente falar da luta, resistência, diversidade, riqueza cultural e, infelizmente, falar dos vários equívocos que se difundiram na sociedade e que até mesmo são tratados como absoluta verdade. Diferente do que muitas pessoas pensam, índio não seria a palavra correta a se referir aos indígenas ou povos nativos originários. Índio foi um equívoco dos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras, por acreditarem ter chegado às Índias. O correto é indígena, que é o oposto de alienígena, e que é um perfeito exemplo, pois, como todo mundo sabe, alienígena é algo que vem de fora do planeta, ou de fora da Terra. Dessa forma, a palavra indígena é o oposto disso, que seria algo nativo da Terra ou originário da Terra, mas que é algo corriqueiro até mesmo dentro dos indígenas e não indígenas denominarem índio, pois, como eu já disse, é algo que vem de muito tempo. Outro equívoco que até mesmo eu errava era da maneira correta que deveria ser nomeados os grupos indígenas. Tribo, por exemplo, é incorreto. É ultrapassado e é uma denominação europeia criada para hierarquizar os diferentes povos, do selvagem ao bárbaro e, por fim, o civilizado.
o que é um erro, pois povos, diferentemente disso, não são superiores ou inferiores, apenas têm costumes, tradições e organizações sociais e políticas distintas. Outros termos que são melhores para se referir a nós, no lugar de tribo, é povos, nações. E se fosse referir ao território que a gente mora, comunidade, aldeia, ou mesmo perguntar a denominação na língua originária do povo que você está mencionando. Os Guarani, por exemplo, utilizam o tecoá. O mais adequado é nos chamar de povos originários ou povos indígenas, porque abrange mais toda a riqueza e diversidade étnico-cultural. Se ainda resta alguma dúvida sobre isso, em 2007 foi segurado pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, a denominação povos se referindo a indígenas, dentro da Declaração das Nações Unidas sobre o direito dos povos indígenas. Outra visão errada que muitas pessoas têm acerca dos povos indígenas é sobre a aparência, acredite ou não. Muitas pessoas têm a visão do indígena com cabelo liso, pele morena e olhos puxados. Mas isso é apenas uma das várias características hoje existentes no Brasil, ainda mais se tratando de um país tão grande como o nosso. No sul, logicamente, os indígenas têm uma aparência diferente dos povos indígenas do norte, tanto por motivos geográficos, como clima, ou como no Nordeste, em que os indígenas sofreram bem mais, pois foram os primeiros povos que tiveram contato com os Warazu, ou por vezes perseguidos e impedidos de praticarem sua cultura, e hoje sendo discriminados ou às vezes criminalizados, sendo chamados até de falso índio, por não parecer mais com o estereótipo de indígena. Mas esses povos vêm de um processo de luta, reafirmando suas identidades e revivendo suas culturas. Um grande exemplo que vem dando muito certo são os Pataxó, que lutam diariamente para reconquistar suas origens e práticas culturais, que até então foram perdidas no tempo. Temos indígenas com diversos traços físicos: alto, baixo, magro, gordo, loiro, moreno, cabelo enrolado, liso, pele clara ou escura. Nosso país é extremamente diverso. É de se esperar que os indígenas também apresentem características físicas distintas, tanto levando em conta a localização, como também a tal da miscigenação, forçada ou não. Ou seja, não existe um padrão indígena. O que importa é que não percamos nossas origens culturais. Nós não deixamos de ser indígenas ou menos indígenas por não estarmos dentro desse estereótipo de índio que foi criado por não indígenas. Macuxi, Caiapó, Chacriabá, Bororo, Guarani, Chavante, Guajajara, Machacali, Pataxó, Potiguara, Terena, Caigangue, Tapirapé, Tupinambá e muitos outros povos são apenas algumas das muitas que resistem aqui nesse país e que são totalmente diferentes uma das outras em línguas, pinturas, rituais, cantos, artesanato e geograficamente espalhados em várias regiões brasileiras. E não é só no Amazonas ou Mato Grosso, mas também no litoral do Brasil e em capitais brasileiras. Cada um com suas características bem distintas, mas todos com o mesmo sentimento, de manter a cultura, de demarcar suas terras e ter a oportunidade de conseguir passar toda essa riqueza para seus filhos e de seus filhos para seus netos, para que assim continue sendo durante muito e muito tempo os povos indígenas do Brasil. E bom, por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei e compartilhe nas redes sociais para espalhar cada vez mais essa informação e desconstruir essa ideia que perpetua sobre a mente de várias pessoas que não conhecem nem de perto a realidade indígena do Brasil. Visite também nossas redes sociais e curtam nossas publicações. E agradeço você a assistir até aqui. Até a próxima! Infelizmente, hoje no Brasil, muitas pessoas acreditam que, por um indígena como eu, estar usando smartphone, usar roupas e viver na cidade significa que eu estou deixando de ser indígena ou deixando para trás minha cultura. Meu nome é Christian Ariel Seremeuá, sou indígena Chavante com descendência Guarani, nativo originário dessa imensa terra chamada Brasil. E estou aqui hoje para contar para você um pouco sobre o quão errado é pensar que apenas pelo indígena ele estar usando alguma tecnologia significa que ele deixe de ser indígena. Eu já perdi a conta de quantas vezes ouvi: caraca, olha só, o índio no celular. Te expulsaram da aldeia? Ah, você deixou de ser índio.
Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todos os comentários e curtidas do vídeo anterior. Foram muitas ideias e coisas que eu com certeza vou abordar em algum momento do canal. Quero agradecer também o pessoal da Rádio Andé por ter divulgado o vídeo e as demais organizações por também terem compartilhado. Valeu! Sei que já faz um tempo que aquele vídeo saiu. Para ser mais exato, já são 6 meses. É, bastante tempo. Mas a partir de agora, o canal vai estar a todo vapor. Com o grande avanço da tecnologia e a facilidade de acesso que temos a ele, não é de se surpreender que essa onda tenha chegado aos indígenas, não é mesmo? Hoje, a tecnologia, e principalmente a tecnologia da informação, não está tirando nossa cultura como muitas pessoas acreditam. Pelo contrário, ela vem sendo uma grande ferramenta para que nós indígenas possamos mostrar nossa realidade, que antes era totalmente omitida do Brasil. Para compartilharmos o nosso lado da história, para mostrarmos nossa cara, para nos organizarmos em prol de nossos direitos, para mostrar que ainda existimos e resistimos, mostrar que a nossa cultura é forte e mesmo 500 anos depois ainda sobrevive, embora muito ameaçada. Infelizmente, muitas pessoas extremamente apegadas aos seus estereótipos acreditam que o uso da tecnologia por indígenas o invalidam de ser indígena. Não só a tecnologia, mas também se estende até mesmo a estética e saúde. Pintar o cabelo ou mesmo usar aparelhos dentários ou maquiagem não nos faz menos indígenas. Até porque querer se sentir bonito é algo que todo mundo deseja. E cuidar da saúde é um direito de qualquer cidadão brasileiro. Ser indígena não se trata apenas das nossas pinturas, não se trata apenas dos cocares e nem dos adornos sagrados. Não está somente na nossa aparência. Claro que elas são muito importantes para nós, pois são traços importantíssimos da nossa cultura, mas não significa que temos que utilizá-lo o tempo todo. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda tem uma ideia estereotipada do indígena de 500 anos atrás e detém que o indígena deve viver isolado no mato até hoje. E na verdade, ser indígena vai muito além disso. Ser indígena é se sentir parte de um povo, é defender esse povo com toda vontade, é querer que suas futuras gerações continuem a seguir os mesmos costumes, é a vontade de não deixar de falar nossa própria língua, é de não deixar cada aspecto dos nossos antepassados serem esquecidos apenas por capricho de alguém. Ser indígena é se sentir indígena além de tudo, é respeitar cada parente e mostrar que é possível viver feliz mesmo sem ter de tudo. Isso tudo quer dizer que eu não vou deixar de ser indígena por estar utilizando a internet, por estar usando o celular, e nem por estar fazendo esse vídeo. Eu não estou deixando de ser indígena por estar falando português. Na verdade, essas são apenas ferramentas que utilizamos para compartilharmos nossa cultura, para expandirmos e fortalecer ainda mais nossas crenças, para que assim não morram tão facilmente com o tempo. Porque ser indígena é proteger nossa história, é fazer com que as futuras gerações possam ter a mesma oportunidade que a gente teve de se sentir indígena, sem que nada os limite desse direito. E utilizando-se dessa ferramenta que é a internet, vou estar mostrando aqui parte dessa imensidão que é a cultura indígena, mostrando que podemos sim utilizar a tecnologia e ao mesmo tempo manter nossa cultura. Até porque a tecnologia só vem facilitar a expansão de ideias, o resgate e a compreensão de toda a nossa história. E que eu, utilizando-se desse canal, possa mesmo que fazer pouco pela minha etnia e pelo meu povo, e por todas as pessoas que são indígenas. Um meio de mostrar os fatos, que possamos diminuir essa falta de informação que ainda existe, minimizando um pouco o preconceito, trazendo mais respeito aos povos originários brasileiros. Esse é um dos muitos objetivos desse canal. Então lhe convido a conhecer nossa cultura, conhecer as mais profundas raízes desse nosso Brasil. Descobrir que a palavra índio não consegue sustentar a grande riqueza dos mais de 200 povos indígenas que vivem nessas terras. E descobrir que podemos sim manter nossa cultura e viver no mundo moderno. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo, comentar com alguma sugestão que você tenha ou alguma dúvida qualquer. E não se esqueça de compartilhar com os amigos. Até a próxima! Nas profundezas da floresta amazônica ainda existem povos isolados, vários dos quais nós nunca ouvimos falar,
nem mesmo sabemos como se chamam e apenas suspeitamos que língua eles falam. Tribos com apenas 50 indivíduos, às vezes 20 ou até menos. Alguns nunca fizeram contato com estranhos e nem querem. Os visitantes não são bem-vindos ou são olhados com muita desconfiança. Para eles, gente de fora quase sempre representa uma ameaça. Nas raras vezes em que são vistos ou encontrados, eles deixam bem claro que querem permanecer assim, distantes, desconhecidos. Olá, amigos da história! Na região entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, existe a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo, alvos da curiosidade de antropólogos, historiadores e ambientalistas, por exemplo. Mas essas fronteiras políticas e geográficas não fazem nenhum sentido para os nativos. São nômades que atravessam os países como parte das rotas que percorrem no meio da mata, se movendo em pequenos grupos familiares pelos seus territórios de acordo com as estações do ano. No período da seca, alguns desses povos pescam e recolhem ovos de tartaruga, mas muitos escolheram mesmo viver isolados na floresta, em casas comunais, coletivas. Plantam roças em pequenas clareiras, além de caçarem e pescarem. Outros indígenas são caçadores-coletores, como os povos Auá, que vivem entre o Pará e o Maranhão. Constroem acampamentos que rapidamente abandonam e vão embora. Com longos arcos e flechas, caçam animais como antas e macacos. A maioria dos Auá hoje vive em reservas reconhecidas legalmente, só que estão sendo encurralados em espaços cada vez menores, à medida em que os forasteiros invadem as terras e derrubam as florestas, principalmente nas regiões menos fiscalizadas pelas autoridades. Sem seu habitat, os animais estão morrendo e os índios ficam sem ter o que comer e nem para onde ir. Em Rondônia, mais ou menos uns 15 anos atrás, funcionários da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, entraram na floresta em busca do último sobrevivente de uma dessas tribos isoladas. Eles viajaram até o território desse índio solitário para descobrir se ele ainda estava vivo e como proteger melhor aquela terra. Encontraram um tapiri, a palhoça que servia de habitação para o homem, e lá dentro estava um buraco fundo para ele se esconder caso algum invasor se aproximasse. Não chega até 2 metros não, aqui ó. Tem 1,80 m. Aqui pão pra baixo. É o espeto que ele usa para fazer as armadilhas, né? Tá vendo? Também foi encontrada uma tocha feita com resina de árvore como combustível para iluminar a noite. Ao redor da palhoça havia uma plantação de cará e de mamão. Toda a tribo do Homem do Buraco foi exterminada. Também em Rondônia, essas 6 pessoas foram as únicas sobreviventes de um massacre. Ninguém domina a língua dos últimos índios Akuntzu, mas o pouco que se entende é suficiente para saber que a aldeia deles foi destruída
e as terras deles foram tomadas para dar lugar a plantações de soja e a criação de gado. Para fugir da violência e das doenças trazidas pelos invasores, a maioria desses povos escolheu se isolar para sobreviver e às vezes são hostis, reagem de maneira agressiva para defender o seu território. Na Amazônia, os que escaparam do ciclo da borracha entre o fim do século XIX e o início do século XX se esconderam nas matas mais distantes e fechadas e evitam qualquer contato de longo prazo. Uma trajetória de mais de 500 anos que começou com os colonizadores portugueses, como a gente sabe, se repetiu e se repete ao longo da história do Brasil. Os vírus de doenças infecciosas como o sarampo foram utilizados como armas biológicas no século XIX para exterminar os índios. Pelo menos 3 casos documentados mostram que o contato dos índios com as doenças dos estranhos também ocorreu de forma proposital, com o objetivo deliberado de dizimar as tribos hostis. O caso mais conhecido foi em Caxias, no Maranhão, por volta de 1816. Para se livrar dos Timbira, os fazendeiros presentearam um grupo de 50 índios com roupas de moradores da vila que haviam contraído a varíola, chamada na época de bexiga. De volta às suas aldeias, esses índios espalharam o vírus, matando a maior parte da população nativa até uma distância de 1.000 quilômetros. A baixa imunidade, o estilo de vida coletivo e a falta de tratamento médico tornavam os povos indígenas menos resistentes às doenças trazidas pelos estrangeiros. Isso sem falar no envenenamento das fontes de água. Quando os portugueses chegaram, estima-se que havia aí entre 2 milhões e até 3 milhões de índios no Brasil. Hoje, não passam de 700 mil. O primeiro contato com os matis no Vale do Javari, no Amazonas, ocorreu em 1978 e foi devastador. Rapidamente matou mais da metade do grupo de pneumonia. Eles pararam de fazer as suas cerimônias e, ainda sofrendo com trauma, pararam também de ter filhos. Em 1983, existiam somente 87 matis no mundo. Antes eram os bandeirantes, depois vieram os narcotraficantes, os madeireiros, os missionários, as hidrelétricas e as estradas. A cada novo avanço dos estrangeiros, os índios foram se afastando para mais e mais longe. Mas nem todos. Como a maioria dos povos amazônicos, os Yanomami têm suas tarefas em comunidade, seus jogos, suas festas e rituais. Nos anos 80, a corrida do ouro e o garimpo ilegal se tornaram responsáveis pela maioria das mortes na terra deles, com a transmissão de doenças e a poluição dos rios e das florestas com mercúrio. O mundo espiritual é uma parte fundamental da vida dos Yanomami. Para eles, toda criatura, pedra, árvore, serra tem um espírito. Os povos dessa etnia de 11 regiões pelo Brasil se juntaram numa organização chamada Rutucara, que significa a parte do céu de onde a terra nasceu, para defender os direitos deles, a cultura e a religião e administrar os seus próprios projetos. Movimentos pelo mundo como o Survival International, que existe há 50 anos e de onde foram coletadas muitas imagens e informações para este vídeo, trabalham em parceria com os povos indígenas para proteger as vidas e as terras deles em várias partes do planeta. Na história do Brasil, esses povos foram muitas vezes vistos como atrasados, inferiores, pecadores e cuja vida vale menos. Assim, índios e não índios foram alternando períodos de convivência mais ou menos pacífica e de conflitos diretos. Mas os filhos da floresta, que querem ficar isolados, merecem ser deixados em paz, merecem ter o seu lugar no mundo, ali guardados pelas copas das árvores.
Só não podem ser esquecidos. É importante saber que eles existem e que têm o mais básico e fundamental dos direitos: o direito à vida. Muito obrigada por assistir, se inscreva para conferir outras novidades do canal e até a próxima com uma História a Mais. Uma investigação vai atrás do que ficou conhecido no Brasil como ouro de sangue. A mineração ilegal de ouro em áreas remotas da Amazônia destrói vidas em comunidades indígenas protegidas. Uma rara operação conjunta está reunindo evidências que ajudarão a rastrear o ouro extraído aqui. O objetivo é chegar nos principais exportadores e nas marcas que o vendem. Polícia Federal, a Força Nacional e o IBAMA estão atrás de áreas de corte e queima para recolher e analisar todo o ouro que encontrarem. O cinegrafista brasileiro Gabriel Chain teve acesso exclusivo para filmar esta operação para a BBC. Cobrindo! Pode progredir, tô segurando! Aqui tem mais duas, tem mais um shopping. Cara, aqui fica aí na frente, de onde que está vindo aquele ouro, de onde que está vindo aquele minério que está na joia. E aí quando tu toma consciência da destruição que é causada pela extração ilegal do minério, tu começa a olhar para a joia de uma forma diferente. Se realmente aquilo ali pode ser produto de um crime ou não. Com certeza, essa analogia seria o diamante de sangue. Aqui, o crime, aqui o que está destruindo é a natureza, que é um patrimônio de todos nós, né, de toda a população brasileira, e principalmente afetando os indígenas, que são um povo milenar e extremamente vulnerável, que fica nessas regiões principais onde está concentrado o garimpo ilegal. Esta é a chamada Rua do Ouro, em Boa Vista, Roraima. Ela dá uma ideia do tamanho da indústria do ouro nesta parte da Amazônia. Lojas compram e vendem minério de ouro e joias, com pouca regulamentação ou supervisão. Então, até então, muitas justificam que só compram ouro em sucata e nós muitas vezes não temos como comprovar que esse ouro veio ou não do garimpo. Então esse trabalho de conseguir mapear a origem desse minério é muito importante. Para encontrar as fontes do ouro supostamente legal, eles fazem operações nos confins da floresta amazônica, em áreas indígenas protegidas por lei. Gilberto é o comandante da força conjunta encarregada desta missão. As pessoas que não conhecem essa realidade realmente não acreditam. A equipe da FAB que nos acompanhou nessa operação, ela ficou realmente chocada, porque eles não imaginavam como seria um garimpo, né? Como seria essa área de garimpo ilegal. Eles nunca tinham visto nada parecido. Fica lá no barraquinho lá. Fica lá. Isso ali, fica lá. Doutor, a destruição aqui é um negócio inimaginável, hein? É, gigantesca a destruição dentro do... Quando ouvem os helicópteros, os garimpeiros correm para a floresta. Eles podem estar armados, então a polícia faz disparos de advertência e atira gás lacrimogêneo. Senta na barraca! Senta na barraca e bota a mão na cabeça! Senhores, levanta a camisa. Ao falar com os garimpeiros, eles esperam conseguir informações sobre as redes criminosas que são donas das minas. Já aqueles que estão no local extraindo o ouro são pessoas comuns, em busca de uma vida melhor, em busca de uma oportunidade. Eles veem no garimpo ilegal uma forma de melhorar de vida.
posso tomar só meu remédio. A senhora vai. Nós temos que separar, assim, não digo a piedade, né, mas a sensibilidade de ver aquelas pessoas na situação que elas estão, e que muitas vezes realmente elas estão ali para sustentar suas famílias. Eu prometo que eu vou embora. Só não queima minhas coisas, eu vou me embora. Eu imploro para vocês, eu vou embora daqui. Mas ao mesmo tempo elas estão praticando um crime que destrói a natureza. A atividade é legal, eu sei que vocês não são bandidos, que vocês não estão aqui para matar. A gente também não está aqui para agredir vocês, tá? Mas vocês têm que entender que vocês estão dentro de uma terra indígena, que é uma área de proteção. Vocês pagam tudo aqui no ouro, né? Tipo um cigarro, uma água, tudo que for, é tudo no ouro, né? Vocês podem me dar uma relação de valores assim, tipo uma Coca-Cola, quanto custa? Em torno de 1 grama. Um cigarro. Cigarro é 1 grama o pacote. O pacote que você diz, o maço completo. O maço completo. O preço atual de 1 grama de ouro no mercado aberto é próximo de $60, mais de R$315. A força-tarefa não tem capacidade para remover equipamentos grandes ou prender muitas pessoas. O melhor que podem fazer é destruir o máximo da infraestrutura possível. Eles destroem motores e máquinas de dragagem. Assim, interrompem a produção das minas até que os equipamentos sejam substituídos. Os garimpeiros escondem suas máquinas de drenagem em barcos ou perto da água, onde podem ser afundadas. Desta forma, não são detectadas e podem ser recuperadas mais tarde. Os soldados usam bombas, fogo e balas para destruir todas as máquinas que encontram. Isso aí vai lá. 1 quilo de emulsão e... Alguém sofreu um acidente de helicóptero aqui. Aeronaves leves são cada vez mais usadas para transportar ouro e suprimentos para reservas indígenas. Existe a destruição desse equipamento, é um baque forte nessa logística do garimpo, né? Ah, com certeza, com certeza. Principalmente aqui a gente visa mais a proteção ambiental por se tratar de reserva indígena. A área indígena, a área de proteção, uma área extremamente sensível dentro da floresta. Por isso que esse tipo de situação aqui tem que ser neutralizado. Sim, o garimpo fica muito próximo à comunidade indígena. Isso deve estar em torno do que 4 minutos de... Acho que 4 minutos, 10 minutos de caminhada do garimpo. Pode olhar a sujeira que é feita pelos garimpeiros, além... Em todas as minas em que chegam, eles procuram provas para a investigação federal contra o crime organizado. Comando, documento aqui, ó. Aqui, ó. Tem mercúrio? É. Tudo? Aqui é mercúrio, maçarico. É maçarico. Munição? É, o que sim. Ó, aí, comando, ó. 38. 38. Ó, munição 38. Não tem o nome de alguém nela não, né? Bastante, uma quantidade considerável de mercúrio. Olha só. Vou botar tudo aqui dentro. Isso, na verdade, isso evapora e depois cai, fica sedimentado nessas poças, nesses igarapés que tem aqui. É isso que causa uma poluição extrema. O mercúrio é um veneno. Quando ele entra no ecossistema, causa danos físicos e neurológicos. Estudos com indígenas na região mostram que a metade deles tem níveis não seguros de mercúrio no corpo. O comandante Gilberto está perto de chegar na prova mais valiosa. Aqui, ó, achei ouro. Achei ouro. Quem nunca viu ouro, ó. O ouro tá embalado que nem droga, senhores, ó. Esse ouro tá aqui dentro, ó. Aqui tem 7,9 gramas. Tá uma balança aqui, ó. Eu não vou abrir aqui para não perder o ouro, tá? Mas é ouro porque é o típico embalado de ouro. Ó, 8,6 gramas com o papel. Eles colocaram 7,9, provavelmente sem o papel. Excelente, deixa eu ver. Tem ouro aqui, ó. 2 petequinhas de ouro. Deve ter mais no chão, a gente tem que dar uma olhadinha no chão. O ouro, cada região tem tipo um DNA, uma característica bem específica. Então tem um equipamento que a gente consegue saber de qual localização é cada ouro. De qual local o ouro pode estar sendo extraído, que é muito importante para controle do comércio, né, legal do ouro dentro da cidade.
No ano passado, a força-tarefa comandada por Gilberto fez o total de 16 operações em 9 missões especiais no território Yanomami. O presidente Jair Bolsonaro quer permitir ainda mais mineração em áreas de proteção. Ele chegou a enviar um projeto de lei ao Congresso para legalizar a prática. Bolsonaro diz que os indígenas querem lucrar com o ouro em suas terras, mas os Yanomamis negam isso. Um de seus líderes, Júnior Recurari Yanomami, afirma: as minas de ouro ilegais estão trazendo doenças como a Covid-19 para as terras indígenas. Nos casos mais graves, o conflito está se transformando em ataques abertos e mortes. A negligência do governo está causando a morte de homens, mulheres e crianças. O Ministério Público abriu recentemente uma ação judicial contra 3 dos maiores exportadores de ouro. Com base em pesquisa de uma universidade brasileira, eles alegam que quase 30% do ouro exportado do Brasil foi extraído ilegalmente.